Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso, para conversar com vocês. Estou vendo muitos comentários, principalmente lá no grupo de membros do canal Gigante Glorioso, acerca da matéria do jornal L'Équipe, né? E falando um pouco sobre a questão do relacionamento do John Textor com a Eagle e com aqueles que hoje estão à frente do Olympique Lyonnais, o Lyon. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Eu vejo a metáfora do iceberg como a melhor para falar da situação, não só da Eagle, como da maioria dos grupos econômicos, das grandes empresas envolvidas no ramo do futebol. Mas é claro que o torcedor do Botafogo pode ter um esclarecimento do que está acontecendo na Eagle e do que pode acontecer, quais são as cartas na manga que o Textor tem para se livrar, a palavra seria essa, né, de alguns credores incômodos. Porque, de fato, há um desgaste, né, entre alguns conselheiros da Eagle Holdings e algumas atitudes do John Textor. Há um desgaste e isso não precisa ser um gênio para perceber. O afastamento dele, né, ele saindo do comando, apesar de ainda ser o acionista majoritário do Lyon, isso também indica um total desgaste. Mesmo com a permanência do Lyon na primeira divisão, disputando a Europa League e tal, isso indica um natural desgaste. E a gente tem acompanhado muito, né? Eu acho que a transferência do Thiago Almada para o Atlético de Madrid e a estranha compra de apenas 50% do valor do Thiago Almada ligou um alerta na galera assim, mas por que 50%? Né? Lembrando, e aí a gente precisa obviamente ligar os pontos, né, que a Ares Management, o grupo Ares, eles têm uma parte do Atlético de Madrid. Tá? É um fundo que tem parte, não é majoritária, e eles nem querem isso, né, do Atlético de Madrid. E também vale a gente aqui lembrar que para a aquisição do Botafogo, o John Textor não precisou de ajuda de nenhum fundo de investimento. Mas para a aquisição do Lyon, ele precisou da ajuda desse fundo, que é a Ares Corp, né, a Ares Management, que emprestou uma grana muito grande e cobra juros muito altos. Né? Então existe um relacionamento entre John Textor, Eagle, Ares, que tem parte no Atlético de Madrid, e aí depois da venda do Almada por 50%, por que não 100%, por que não 90%, por que se manteve esse valor? Né? E aí a gente vê que, bom, pode estar acontecendo alguma coisa dentro da Eagle e mudanças realmente podem acontecer. Por que eu digo podem e não vão acontecer? Né? Inclusive o próprio jornal L'Équipe, e a gente é claro, né? Você tem que sempre trabalhar com as duas hipóteses. A primeira hipótese é fato, isso talvez não seja segredo para ninguém, desse desgaste do John Textor com a França em si, né? As frases, isso no Brasil já aconteceu, né? E aí rolou aqui no Brasil até uma perseguição, né, na imprensa e tal, mas é um homem de frases muito contundentes, é um homem de métodos de gestão muito diferentes. Mas é aquilo, ninguém é bilionário sendo burro. Né? Ninguém é bilionário sendo burro. Então, por mais que muitos tomem o John Textor, né, como é fanfarrão, é isso, é aquilo, ninguém fica bilionário sendo burro, cercado de gente burra, cercado só de abutres e tal, mas tem muito abutre no meio, nesse meio aí, obviamente. E a matéria do L'Équipe liga um alerta, né? E esse alerta, para nós talvez, para mim não, mas para muita gente, é novidade. A matéria do L'Équipe, que não faz nem 3 horas, vou traduzindo aqui, né? John Textor cercado por todos os lados por seus antigos associados. Será em breve expulso da Eagle? E aí muita gente se pergunta, mas como é que um acionista majoritário pode ser expulso da Eagle? Talvez não seja essa a palavra, expulsão. E aí eu vou falar para vocês um artigo muito interessante do Rodrigo Capello
No ano passado, pouca gente deu atenção para isso. E essa é uma das cartas na manga que o John Textor tem para, se livrar dos abutres, né, que o rondam, seus antigos associados, seus credores e tal, e dar outros passos. Mas vamos lá. Essa matéria do L'Équipe vai dizer que ela joga uma interrogação. Né? Então tem um quê de sensacionalismo aí também. Né? Será em breve expulso da Eagle? Né? E aí vai falar que a influência do John na estrutura que inclui o Lyon, o Botafogo, o Molenbeek, está limitada. Né? É muito limitada, segundo o artigo. E aí diz que a saída do John pelos demais investidores é vista como inevitável. Né? Agora, querer que o John saia é uma coisa. Isso eu garanto que o pessoal da Ares gostaria muito. Né? O John talvez tenha dado um passo maior do que a perna, pegando empréstimo com o grupo Ares para a aquisição de um time com uma situação muito mais complicada do que se imaginava, que é o Olympique Lyonnais, que a gente chama aqui de Lyon. Né? Todavia, não fosse também a aquisição pela Eagle, o Lyon já estava na segunda divisão. A situação do Lyon parecia incontornável, como foi a situação do Girondins de Bordeaux. Quem gosta aí de futebol, né, lembra do Bordeaux. A situação do Bordeaux parecia incontornável, foi realmente incontornável até os rebaixamentos seguidos. Isso aconteceu até em Portugal agora com o tradicionalíssimo Boa Vista, que era rival de cidade ali do Porto, né, os xadrez, que foram campeões em 2002, campeões portugueses em 2002, último título do Boa Vista. Isso acontece na Europa. Na Europa o negócio é sério. E aí, é claro que o John Textor, muita gente na França tem levantado várias hipóteses de que ele tirou dinheiro do Lyon para botar no Botafogo, de que esse caixa único da Eagle Football incomodou muito a DNCG. A gente viu o desconforto dos franceses em relação a esse modelo de caixa único da rede multiclubes. O que agrada, de certa forma, né, passa a impressão de que a imprensa francesa ela é toda comprada pelo grupo majoritário que comanda o Paris Saint-Germain, o grupo da turma do Qatar, né, que é o mesmo grupo que dirige o campeonato francês. Então parece que há um discurso muito direcionado, né? Não se pode mexer com a hegemonia do Paris Saint-Germain na França. Tudo aquilo que ameaçar essa hegemonia precisa ser castigado, precisa ser extirpado. Né? E a execução, não há melhor execução pública, um filósofo inglês, John Locke, falava que a opinião pública é importantíssima. Não há melhor execução pública do que através da imprensa. Tá? E a imprensa ela toma vários corpos. Né? Hoje a gente tem a imprensa digital, inclusive as mídias. Twitter, Instagram, os próprios canais dos clubes, né? E é claro, a mídia tradicional, como o jornal L'Équipe. Né? Agora, eu repito, tem gente que acha que o investidor no mundo do futebol desculpa a metáfora, né? Acho ele muito gente boa, jogou muito futebol, mas o pessoal acha que é o Denilson comprando o Soweto e o Belo saindo do Soweto e o Denilson ficando numa situação complicada. Gente, com todo respeito aí ao nobre Denilson, né, que tomou uma volta, mas o John Textor, ele não está nesse ramo há muitos anos tomando volta. Então é preciso a gente entender que a metáfora do iceberg, de que existem muitas coisas que o torcedor não sabe, que muita gente não sabe, do próprio relacionamento, né, entre a pessoa que está nesse momento no comando do Lyon, que segundo o próprio John Textor falou, é uma pessoa da confiança dele, mas também é de uma empresa credora. Então a gente tem um monte de relações, né, relações muito minuciosas, mas eu quero destacar aqui o artigo do Rodrigo Capello. E essa carta na manga, ela pode se realizar em 2025. Já há alguns sinais disso. Tá? O Capello vai dizer por que John Textor quer abrir o capital da Eagle, dono do futebol do Botafogo, na Bolsa de Nova York. Ele vai dizer que uma das razões é que o empresário norte-americano
precisa pagar dívidas que fez na construção do seu grupo de clubes e anuncia, à época, o plano de recapitalização com a expectativa de captar até 6,4 bilhões de reais, por volta aí de 1 bilhão de dólares, né? Eu vou fazer a leitura e comentários aqui do artigo do Rodrigo Capello para a gente entender como o cenário de agora e esse artigo conversam. A abertura do capital da Eagle Football Holding, empresa fundada por John Textor, pode marcar a primeira entrada de um clube brasileiro na Bolsa de Valores de Nova York, ainda que indiretamente. O Botafogo, no caso aqui. A intenção foi anunciada pela Eagle em uma nota oficial, e aí eu estou falando de um artigo datado de outubro do ano passado, né? A Bloomberg publicou que Textor buscava um empréstimo de 300 milhões de dólares para pagar uma dívida com a Ares Corp, né? Eu falei aqui sobre a relação da Ares com a Eagle, que é uma empresa americana de investimentos, e o empresário achou melhor antecipar esse anúncio do projeto de recapitalização. Esse projeto de recapitalização, ele inclui 3 movimentos, né? Ele incluía 3 movimentos. 2 desses movimentos já foram dados. Um foi concluído e o outro está muito próximo de ser concretizado. O primeiro foi a venda do Crystal Palace. Esse era o primeiro movimento para a recapitalização, tá? A venda do Crystal Palace. O segundo é a abertura de capital na Bolsa para captar até 500 milhões de dólares. E a terceira, e aí muita gente pode ficar surpresa, é a venda de parte da empresa, antes da entrada na Bolsa, para algum investidor por até 100 milhões de dólares. Mas espera aí, o John Textor quer vender parte da empresa? Sim, isso faz parte do projeto do plano de recapitalização. Então, embora o John Textor seja fundador e o principal proprietário do grupo Eagle, ele já não é o único dono da Eagle há alguns anos, tá? Então essa coisa de, porque tem muita gente envolvida e tal, isso não é novidade. Antes mesmo, tá, de John Textor comprar as ações da Botafogo, SAF, ele já não era o único dono da Eagle há algum tempo, tá? Então o Textor buscou dinheiro com investidores como a empresa Iconic Sports Management, tá? A empresária Michelle Kang, que hoje está no comando do Lyon, nada é por acaso, e a própria Ares Corp. Então hoje, se for juntar, esses terceiros detêm cerca de 40% da Eagle, enquanto o John Textor mantém 60% e, de certa forma, mantém o controle da Eagle Football, tá? E aí, à época, o Rodrigo escreveu: caso os movimentos anunciados sejam bem-sucedidos, esses percentuais serão alterados. Um desses movimentos foi bem-sucedido e o outro já está à iminência de o ser. Com a entrada de novos investidores na estrutura societária da Eagle, escreve o Rodrigo Capello, todos os atuais donos serão diluídos, ou seja, eles passarão a deter participações menores sobre o total, já que a quantidade de ações aumentará para acomodar os novos sócios. Esse tipo de atitude existe justamente para recolocar dinheiro no caixa da companhia e pagar dívidas, aquelas que Textor fez ao comprar clubes de futebol para ampliar o grupo. O Botafogo, segundo o Rodrigo Capello, e conforme eu também falei para vocês, foi comprado com recursos pessoais do empresário americano, né? E o próprio John Textor falou isso em 2022. Mas a compra do Lyon, como eu falei para vocês aqui, necessitou do crédito da Ares Corp, né? Então, essa dívida da Eagle com a Ares não está perto do vencimento, o prazo prevê ainda alguns anos até a exigência do pagamento, e o plano de recapitalização é um meio para se antecipar e obter termos melhores. E, de certa forma, se livrar das garras desses abutres que, segundo o jornal L'Equipe, a qualquer momento podem dar uma rasteira no John Textor. Isso já aconteceu no comando do Lyon, essa saída estratégica dele também é uma saída de certa forma forçada, ele compra uma briga, ele não cai nas graças
da DNCG, que é a Diretoria de Gestão, do Controle de Gestão das Finanças dos clubes. O modelo multiclubes não cai nas graças do modelo francês, né, pelas razões que eu já falei aqui, tá? É uma ameaça. Então, o John Textor precisava mesmo sair de cena. Ele tinha que sair de cena. Agora, para o Botafogo, né, o que isso muda? Bom, o John Textor falou na coletiva de apresentação do Davide Ancelotti, né, que já enviou as documentações necessárias para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, né, quando ele fala essa sigla, SEC, é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, para finalidade de experimentar o mercado. Tá? E também dessa questão da entrada na Bolsa de Nova York, enviando todas as suas empresas dos clubes auditados. Tá? Ele falou isso na coletiva de apresentação do Ancelotti. Não há ainda um desenho claro dessa governança futura, né, de como vai ficar depois da entrada na Bolsa e tal. O Textor vai continuar sendo acionista majoritário, ele vai ter a maior parte das ações pelo menos, ele vai permanecer à frente da Eagle. O Rodrigo Capello, naquela época, respondia: a resposta para todas essas perguntas é provavelmente, mas não há definições. Tá? E aí o Rodrigo diz: fato é que, com a entrada de novos sócios na Eagle, o poder do americano sobre a empresa tende a diminuir. Então, de certa forma, o que o L'Équipe está trazendo, o Rodrigo Capello já havia antecipado, mas não dessa forma. Não numa guerra interna política pelo poder, né? Mas por conta da entrada na Bolsa. Então, enquanto o poder do John Textor no Lyon ele não é totalmente diluído, né, muitos usam a figura da, quem gosta disso é meu amigo Alexandre Piuca, né, da rainha da Inglaterra. Beleza, mas ele ainda é o acionista majoritário e ele ainda pode realizar esses movimentos. A entrada na Bolsa é boa para todo mundo, para todos os envolvidos no processo. Desde para o John Textor, que tem 60%, desde para o pessoal, a Kang, né, a Michelle Kang, o Grupo Ares, a Iconic, enfim, para todo mundo que tem aí 40 no total, né? Então o poder do John Textor tende a diminuir e o próprio John Textor, segundo o Rodrigo Capello, considera isso positivo. Ele vai passar a prestar conta para mais gente, além dos representantes da Iconic, além da Michelle Kang, com quem ele já lida sempre, né? E agora a turma da Ares Corp. Então o próprio John Textor considera isso positivo. Por isso que eu acho muito temerário que o torcedor comum entre em desespero. Repito, ninguém fica bilionário sendo burro, tá? Então há coisas, e aí eu convoco aqui Hamlet, né, do excelente William Shakespeare, que há muitas coisas, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia supõe. Tem muita coisa que a gente não sabe, nem tem como saber, porque envolve muita coisa técnica, envolve muito negócio. Pessoal falando aí, ó, Evangelos Marinakis, o magnata grego, se aproximando de John Textor. Por que essa aproximação? É outra coisa, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com a questão da Eagle, da Corps, da Ares, mas já é outra coisa para a gente analisar. Por que essa aproximação? Por que esses negócios com o Nottingham Forest? O que isso interessa para o John Textor? O que isso interessa para o Marinakis? Então ninguém faz qualquer movimento nesse tabuleiro de xadrez à toa. O John Textor não fez nenhum dos movimentos nesse tabuleiro do xadrez na França, também à toa. Agiu pelo impulso, isso e aquilo. No Brasil, muita gente acha que ele agiu por impulso. Vocês não pensam que tudo aquilo, todo aquele teatro, tudo aquilo que foi causado em 2023, no início de 2024, tudo isso não beneficiou o Botafogo? O comando da CBF mudou. As cartas na CBF agora são outras. A gente não sabe se Leila Pereira tem a mesma influência, tem o mesmo poder. A gente não sabe como o John Textor agora é melhor visto do que era pela administração anterior, ainda mais com essa aproximação. A CBF viu com excelentes olhos a ida do Davide Ancelotti para o Botafogo. Então tem muita coisa nos bastidores das quais a gente não faz ideia.
E eu me recuso a achar que qualquer movimento que ele tenha feito é um movimento em que ele pode ser pego de surpresa. Tudo que está acontecendo já era planejado. O que talvez não fosse planejado, e aí eu acho que o empresário erra também, foi a aquisição do Lyon. Porque acho que ele esperava algo mais simples no futebol francês. Ele não esperava uma resistência tão grande. Uma resistência que ele já teve em Portugal e uma resistência que ele teve principalmente na França porque ele pegou um gigante francês. Em Portugal ele queria também. Um Porto, um Benfica, ele queria. E houve uma resistência muito grande. Na França, o Lyon é um clube muito importante no futebol francês. Se fosse qualquer clube menor, ali de parte de trás de campeonato, né? Eu acho que, sinceramente, não haveria problema nenhum nos movimentos feitos pelo Textor. Mas ele tem um Lyon nas mãos, tá? E esse Lyon pode ameaçar o Paris Saint-Germain. É um heptacampeão francês, né? Imagine recuperar um heptacampeão francês, tá? Bom, vale lembrar para o torcedor que está desavisado aí que o Botafogo não está sendo vendido nesse processo, tá? A SAF continua a ter o seu capital em posse da Eagle, 90%. Então, abrindo o capital da Eagle na Bolsa de Nova York, diluindo-se o poder dos envolvidos na Bolsa de Nova York, o Botafogo não é vendido, o Botafogo está atrelado à Eagle, tá? Com seu contrato de venda vigente da maneira como foi acordado, tá? O que muda é a composição da própria Eagle, dessa empresa-mãe, né, do grupo, né? Esse sim vai ser submetido a uma nova estrutura societária e uma nova cadeia de comando, a partir de 2025, se tudo der certo, a partir de 2025. Rodrigo Capello vai escrever, mas só a partir de 2025. Eu digo para vocês, provavelmente a partir de 2025, porque esses documentos já foram enviados para a SEC, todos auditados, e agora é esperar. Fecha aqui o Rodrigo Capello. No mais, a equipe de Textor entende que esse será o primeiro clube de futebol a entrar verdadeiramente na Bolsa, enquanto outros empresários buscaram modelos híbridos de modo a abrir o capital, mas manter o controle sobre o clube com os donos originais. O americano quer, de fato, dividir a governança da Eagle com seus futuros novos sócios. E aí a gente pode admitir, existe uma guerra interna na Eagle, a qual John Textor não previa. É possível? Possível. Não sei se é provável, mas é possível. Ou, além disso, pode estar havendo uma clara perseguição política também contra a figura do John Textor. Também não duvido, mas a gente também não pode achar que tudo é UOL, né? UOL. A gente está falando do L'Équipe, que é um jornal sério, que é um jornal comprometido, mas que também, obviamente, tem as suas pautas, as suas redações. A verdade é que o torcedor do Botafogo quer saber até que ponto isso interfere no Botafogo, né? Será que a Ares pode assumir o controle do Botafogo? Quem é a Ares Corp? Essa empresa que detém parte do Atlético de Madrid? Isso seria bom para o Botafogo? O Botafogo teria esse destaque que tem, sendo parte da Eagle Football? A figura do John Textor poderia se diluir? São perguntas que, nesse momento, nós não temos como responder. Mas o movimento de entrada na Bolsa de Nova York pode, sim, ser uma carta na manga para o plano de recapitalização e, de certa forma, John Textor se livrar de alguns abutres, de alguns urubus que estão só espreitando a sua carne. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.